Lucas capítulo 18, versículo 9. Vou ler com você. Deixa eu ver se você consegue compreender a salvação baseada nesta parábola. Presta bem atenção. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Para quem Jesus contou essa parábola? Para aqueles que confiavam na sua própria justiça e menosprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O fariseu é aquele claro exemplo de alguém que cumpria todos os requisitos das ordenanças religiosas, devolvia o dízimo. Jesus falava que os fariseus devolviam o dízimo do cominho, da hortelã. Se nascesse na casa dele um pé de alface e tivesse 10 folhas, ele contava e pegava uma folha para devolver, porque era a maneira como eles tinham para ser o mais corretos possíveis. Mas diz Jesus que quando entrou um fariseu e um publicano, ele dizia: graças a Deus que eu não sou que nem este publicano. Quando entrou um fariseu e publicano, ele entendeu que apenas um voltou salvo para casa. Quem foi ele? Verso 14: e eu digo que este homem, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, foi salvo diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. O texto diz que o publicano entendeu que era a graça de Deus. Ele reconheceu que estava na vida de pecado e clama a Deus pelo perdão. E entende que não era aquilo que ele fazia que dava méritos para ele, mas aquilo que a graça e a misericórdia de Deus tinham para oferecer. Ele pede misericórdia e a graça de Deus alcança, baseada nesta misericórdia. Isso que o texto diz. John Piper, um autor, diz que na conversão Deus tira você da lama, e é na santificação que Deus tira a lama de você. Na conversão, Deus percebe que você estava ali atolado nos pecados até o nariz, e Deus tira você de lá. E na santificação é Ele, não é você. Você não sabe se limpar, mas Deus, Ele vem e tira a lama que ainda sobrou em você. Ele consegue fazer isso, e Ele age dessa maneira, de maneira muito especial. E aí nós chegamos nessa fase que nós chamamos de glorificação. O que é essa glorificação? A glorificação nada mais é do que a demonstração final, a concretização desta aliança. Olha o que diz o texto, 1 Coríntios 15, 51, diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação é a glorificação que Deus quer fazer. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Ok? Está claro aqui? Então vamos lá. Então vou voltar para as 2 últimas festas. Festa da expiação e a festa que ainda não aconteceu. Preste bem atenção agora, amigos. E eu preciso da sua atenção aqui, para você entender o porquê que essas 2 festas são tão relevantes para nós hoje. Porquê que nós precisamos entendê-la, se queremos entender a salvação. E eu espero que essa série tenha motivado você a compreender mais detalhes bíblicos que mostram tudo que Deus precisou fazer para salvar você. Lembra da festa da expiação? Eu já falei sobre ela aqui. Alguém lembra qual que era o outro nome para a festa da expiação? O nome original? Qual era o nome original da festa? Yom Kippur. Esta festa da expiação, o Yom Kippur, era a festa em que entrava em cena um personagem, a maior autoridade religiosa da época, chamado de sumo sacerdote. Durante todos os dias no ritual do santuário, o trabalho acontecia no pátio e o sacerdote entrava dentro do lugar santo para aspergir o sangue que era derramado sobre o lugar santo.
Mas uma vez por ano existia um processo chamado de purificação do santuário. E essa purificação acontecia nesta festa da expiação. Esta festa era a mais importante festa religiosa, mais do que a Páscoa, porque na festa da expiação era a chance que eles tinham de pedir perdão a Deus, de reconhecer esta graça maravilhosa do Senhor. Antes acontecia a festa das trombetas, onde era anunciado: prepare-se, a expiação está acontecendo. E depois acontecia essa expiação. E na festa da expiação, aparece para nós, se nós estudarmos com detalhes a festa da expiação, aparece para nós as 3 fases do juízo de Deus. O juízo que nós chamamos de pré-advento ou investigativo, um juízo que nós chamamos de juízo comprobatório e um juízo chamado de juízo executivo. Geralmente, quando pensamos em juízo, sempre pensamos de maneira negativa. Ninguém gosta de ser julgado. Ninguém quer ser julgado. E eu confesso que, quando era criança, ouvi muitas vezes o juízo como uma teologia do medo, né? Você está sendo julgado agora. E eu falava: misericórdia, briguei com meu irmão, estou perdido. E se eu morrer ali na frente? Quantas vezes a gente ouve isso? O juízo de Deus, ele é maravilhoso. Ele precisa ser compreendido. Juízo pré-advento, juízo comprobatório e juízo final. O que esses juízos têm a ver com a gente? O primeiro juízo é o juízo chamado de juízo pré-advento ou juízo investigativo. Deixa eu falar agora para a minha igreja, espero que vocês me entendam. O juízo investigativo é uma doutrina distintiva da igreja adventista. Eu tenho visto aí um movimento de pastores e blogueiros e youtubers que estão indo para a internet para falar sobre essa doutrina sem conhecê-la. É uma heresia. A igreja que prega isso está pregando uma heresia, isso não existe. Eu tenho todo respeito com todas as religiões. Mas se eu for falar de uma, eu vou estudar sobre ela. E vou entender o que ela ensina. Os 2 maiores argumentos que eles usam contra os adventistas, porque acreditam na doutrina do juízo investigativo, é porque diz que nós estamos mostrando que o sacrifício na cruz não foi suficiente. Queridos, se o sacrifício na cruz não foi suficiente, nem juízo teria. Todos nós já estávamos mortos, perdidos. Na verdade, o juízo pré-advento é simples de se entender, não tem nada a ver. O que Cristo fez está consumado. E louvado seja Deus, só existe vida por causa de Cristo. É isso. Ah, porque vocês acreditam que quando usa o bode Azazel no santuário, significa que Satanás vai participar da expiação. Amigos, quando acontecia a festa da expiação, o bode Azazel, o bode que era escolhido, ele só participava do processo quando o sumo sacerdote fazia o quê? Saía, ou seja, a expiação já tinha terminado. E a Bíblia diz que só tem remissão de pecados quando tem o quê? Derramamento de sangue. O bode Azazel derramava sangue? Não, ele ia para o deserto apenas como um caminhão de lixo para levar a sujeira embora. O que Azazel representa, o que eu não posso dizer é que Azazel é Cristo. Isso é uma heresia. Porque Cristo não está levando para o deserto, nem vai morrer no deserto. Cristo morreu como Cordeiro de Deus. Agora, quando Satanás for para o deserto, é bíblico, ele vai lá para morrer depois de um tempo, para levar toda a sujeira deste mundo como um caminhão de lixo leva embora. Mas deixa eu tentar explicar para você o juízo investigativo em apenas alguns versículos. E você vai entender por que esse tema é importante. O que é esse juízo investigativo? Preste atenção, espero que eu consiga ser o mais claro possível. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Só usando a Bíblia, tá? Só usando a Bíblia. Preste bem atenção. A promessa de Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, a promessa de Apocalipse diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o quê? A recompensa que eu tenho para entregar. Para quem? Para cada um segundo as suas obras. Então não é para cada um, é para cada um segundo as suas obras. Obras aqui pode se entender como escolhas, como decisões, como demonstração daquilo que acreditou. O texto diz que Cristo virá, e quando Ele vier, Ele vai entregar a salvação, a recompensa, a salvação para os seus filhos, a concretização da salvação. Olha para mim. Satanás está aqui, desde lá do livro de Jó, falando que o mundo é dele. Se o mundo é dele, ele fala que todas as pessoas que habitam no mundo também são dele, sim ou não? Ele diz que todo mundo é dele. Então, quando Cristo vier falando assim, eu vim salvar os meus filhos, ele vai falar, não vai não, porque o mundo é meu.
Então, para quem que Cristo vai entregar a salvação? É Cristo que queria entregar para todo mundo, mas nem todo mundo quis ser salvo. Então, o que Cristo teria que fazer era saber quem são aqueles que quis ser salvo, que aceitaram a salvação. Para que ele tenha isso, precisou fazer algo. O que? Daniel diz, Daniel 7, versículo 9 a 10, diz o seguinte: continuei olhando, Daniel está na visão, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, seus cabelos da cabeça eram como a lã pura, o seu trono era chamas de fogo, as rodas do trono eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. Quem que são esses milhares, milhares, milhões de milhões? Os anjos que o serviam. E aí diz o texto: foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. O que Cristo tem no céu são registros da nossa vida. Tem pelo menos 3 livros lá. Tem um livro chamado Livro da Vida, que o meu nome e o seu está lá em nome de Jesus. Temos também um livro chamado de Livro Memorial, onde está registrado neste livro, o meu anjo registra tudo que eu faço, as minhas conversões, as minhas tentações vencidas, os pecados que eu consegui vencer, tudo isso é registrado nesse livro memorial. E também está registrado um livro de pecados. Quando eu peço perdão, Cristo apaga daquele livro. Está lá registrado. O que Cristo está fazendo, esse juízo pré-advento, é apenas olhar os livros para ver quem de fato está salvo ou está perdido. Mas, pastor, Deus já sabe, claro que Ele sabe. Quem não sabe é o universo. Então Cristo, na verdade, Ele está apenas tendo provas para demonstrar que você está salvo porque você aceitou a graça de Deus. Você permitiu que Ele pagasse o preço. Está claro isso aqui, amigos? O juízo investigativo é isso. E quando que aconteceu? O livro de Apocalipse diz, na primeira mensagem angélica: vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu... O juízo de Deus já chegou. Ou seja, Deus já começou o processo de julgamento. E Ele já está olhando para ver aquelas pessoas. Então Jesus começou baseado numa profecia bíblica. E nós temos a profecia de Daniel 8,14, dizendo que a partir de 1844 Cristo iria fazer o que nós chamamos de purificação do santuário celestial. E esse processo Ele está pegando os livros e vendo desde Adão. Adão cometeu pecado? Cometeu. Mas ele se arrependeu? Se arrependeu. Aceitou a salvação em Jesus? Está salvo? Está. O nome dele está no livro da vida? Está. Então está salvo. Então Adão está na lista. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar Adão. E Eva errou? Errou. Se arrependeu? Se arrependeu. O nome dela está no livro da vida? Está. Então está salva. E Ele está pegando de todo mundo para que possa ter essa lista. Está claro, amigos, isso aqui? Quando acabar esse juízo, o que Jesus vai fazer? Apocalipse diz, Apocalipse 15, verso 8: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, quando Jesus terminar o juízo no céu, o que vai acontecer na terra? Vai acontecer o derramamento das pragas, das 7 pragas. Pastor, como eu sei que Jesus terminou o ministério sumo sacerdotal de Cristo? Quando as pragas começarem a cair. Só que as pragas são para aqueles que são ímpios. Quem é salvo, as pragas não atingirão. E as pragas não serão universais, as pragas serão locais, para demonstrar a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. É isso. Expliquei, amigos? Qualquer dúvida? Segunda fase é a fase comprobatória, essa é mais rápida. Quando que vai acontecer esse juízo? O juízo comprobatório é um juízo que acontece no céu. Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Quanto tempo? 1000 anos. Diz também o livro do Apocalipse, a palavra de Deus nos diz assim, que nós viveremos 1000 anos com o Senhor Jesus no céu. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás ficará preso por cadeias de circunstâncias por 1000 anos nessa terra, e nós, salvos, estaremos lá no céu. E aí diz: e vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós teremos durante 1000 anos a oportunidade de fazer parte de um juízo no céu, juízo comprobatório. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós. 1 Coríntios 6, verso 2. O que vai acontecer lá? Os salvos estarão no céu, e os perdidos estarão onde? Na terra. Com Satanás? Sim, mas eles estarão o quê? Mortos. O que vai ser esse juízo no céu? Vai ser a comprovação de Deus, de mostrar que fulano não está lá, porque ele não quis estar. Os 1000 anos no céu vão ser 1000 anos de descanso. Você está precisando de descanso, amigo? Deus tem 1000 anos de descanso para você. Mas chegando lá, para você também não ficar sem fazer nada, Deus vai te dar a oportunidade para você saber. Eu via o seu José lá na igreja, por que ele não está aqui? Ele não está aqui porque ele não aceitou a salvação. Meu pai, tomara que todos estejam lá, mas quem não estiver vai ter a comprovação do porquê não está. Esse é o juízo comprobatório. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Cada caso será analisado para se saber o motivo do porquê aquela pessoa foi perdida. Então no milênio, os salvos estarão com Cristo, os ímpios estarão mortos, Satanás estará preso, a terra vazia, e vai estar tendo a segunda fase do juízo. Isso é o que acontece no milênio. E por fim, o juízo executivo. O que é essa fase do juízo executivo? É quando Jesus volta, e agora os mortos também o quê? Ressuscitarão. Vai ser a única vez na história que estarão vivos ao mesmo tempo, desde Adão até o último homem que existiu nessa terra. Todos vão ser ressuscitados. E tem um detalhe curioso, porque eles vão ressuscitar, diz a Bíblia, da mesma maneira que eles morreram. Então vai ser uma cena triste para alguns. Mas eles vão tentar entrar na cidade santa pela força, porque vai juntar todos esses poderosos, líderes de coisas, não vou nem falar o nome, líderes, perigosíssimo, líderes de não sei o que, para poder juntar, para poder tentar entrar na cidade. Mas não vão entrar, amigos, porque há poder em Cristo Jesus. Salvação está disponível para todos nós. Diz que Satanás sairá para reduzir as nações. E essa frase é triste, porque o número dos perdidos, diz a Bíblia, que é como a areia do mar. Como a areia do mar. Marcharam pela superfície, até que caiu o fogo do céu e os consumiu. Na verdade, o juízo final vai ser para destruir o pecado. O pecado vai acabar. Só que quem está agarrado no pecado, infelizmente, mas existe salvação disponível para todos nós. E aí sim, amigos, aí sim viveremos num novo céu e numa nova terra. E nós assistiremos Deus criar novos céus e nova terra. De camarote, hein? Não precisa nem pagar ingresso, porque já foi pago por Jesus na cruz. Deixa eu falar sobre a festa dos tabernáculos, termino com ela. A festa dos tabernáculos era a última festa do povo de Israel. Nesta festa, ela acontecia depois da expiação. O sumo sacerdote saía, dava notícia: todos estão perdoados. Eles ficavam felizes ou tristes? Essa festa dos tabernáculos era uma festa triste de quebrantamento, ou era uma festa de alegria? De alegria, porque eles saíam das suas casas, e diz o livro de Levíticos, que do dia 15 até o dia 22, 7 dias, eles morariam em tendas ao redor do santuário. E por 7 dias, eles iriam celebrar uma festa ao Senhor para agradecer aquilo que Ele fez. Esta festa é apenas um símbolo daquilo que vai acontecer no céu. A festa acontecia do dia 15 ao 22 do 7º mês. Era uma celebração de alegria e gratidão. Era quando as chuvas voltavam. Depois de meses sem chover, eles celebravam a volta das chuvas. Eles se lembravam do tempo de peregrinação do deserto, por isso que eles iam morar em tendas. Acendiam-se os catiçais, salmos eram cantados, hinos eram cantados. Eles cantavam durante 7 dias, louvavam o nome do Senhor. Era uma festa de alegria. E essa festa vai acontecer em breve, quando nós chegarmos neste novo céu e na nova terra. Na eternidade serão momentos de gratidão e redimidos celebrando a vitória. Essa ideia da televisão, de um céu que você vai ficar pulando de nuvem em nuvem, isso não é da Bíblia. O céu vai ser um lugar de muita alegria, de muita festa, porque viveremos agradecidos pela graça
do Senhor. 3 lições. Meu desejo, amigos, em nome de Jesus, é que ao olhar para os ensinamentos da salvação de Deus, para ser salvo pelas mãos dele. Eu poderia trazer muitas lições depois de tudo que conversamos nesses últimos temas, mas Deus me mostrou que isso aqui é o mais importante. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Primeira lição. Na nossa vida, não é nada sobre nós, é tudo sobre Cristo. O livro de Romanos diz: porque dele, por ele e para ele são todas o santuário sobre Jesus, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, as festas são sobre Jesus, os profetas, a aliança, a volta dele, o juízo, é tudo sobre o que Cristo fez. Você consegue entender, igreja, que Deus é o meu Pai, que decidiu me criar, sabendo que eu poderia rejeitá-lo, e que quando eu caía em pecado, Ele poderia ter apenas feito cumprir a lei, e matado todas as criaturas, e está tudo bem, mas Ele não fez, porque Cristo estende a sua mão e diz: Pai, a lei não pode ser mudada, o Senhor é Deus, o Senhor não muda, não dá para mudar a lei, alguém tem que pagar o preço do pecado, e o salário do pecado é a morte, mas então os meus filhos não morrerão, porque eu morrerei no lugar deles. Queridos, sem Cristo nós estávamos perdidos neste mundo, mas Cristo, Ele é o Criador do universo, aquele que segura o mundo com a palma das suas mãos, e Ele se diminuiu do tamanho que Ele é em um bebê de 50 centímetros, pesando 3, 4 quilos. O Deus Criador do universo veio a este mundo como um bebê, para que você pudesse receber acesso àquilo que nós perdemos. Amigos, não é sobre nós, é sobre Cristo, é o que Ele fez, é a graça dEle que é gigante. E tudo isso desejoso de, como um pai, viver a eternidade ao lado dos filhos. Amigo, não dá para abandoná-lo mais, não dá para não amá-lo, não dá para rejeitá-lo. Ele fez tudo para que você pudesse ter vida, esperando que você olhasse para Ele e aceitasse Ele na sua vida. Amigos, segunda lição: Deus fez uma aliança com o seu povo, e em breve esta aliança irá se concretizar. A Bíblia diz que a volta de Jesus é como um noivo que vem buscar a sua noiva. Toda a aliança que Ele fez com Adão, com Abraão, com Moisés, com Davi, toda a aliança que Ele fez com o seu povo, com os remanescentes, com aqueles que aguardam a volta de Jesus, toda aliança, ela só se concretizará no dia em que nós, pecadores, tivermos condições de trocar essas roupas sujas de pecado pelas roupas brancas da justiça de Jesus. Quando nós entrarmos no céu e Cristo nos der a coroa da vida, e diz que ficaremos tão emocionados que tiraremos a coroa de nossa cabeça e colocaremos as coroas nos pés de Cristo, dizendo: Senhor, eu não mereço estar aqui, e não merece mesmo, mas a graça de Deus te alcançou, e em breve esta aliança se concretizará, quando Cristo irá definitivamente se casar com o seu povo. E Ele, que poderia morar em qualquer lugar do universo, decidiu trazer a capital do céu, a Nova Jerusalém, para este mundo mau, para viver contigo o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e vai enxugar dos olhos toda lágrima. Você não vai chorar mais, nunca mais a morte, nunca mais a dor.
Hoje era 7h30 da manhã, eu estava num hospital visitando pacientes e orando por alguns que estão doentes, e com o coração apertado, dizendo: Senhor, até quando que eu vou precisar vir orar por pessoas que sofrem? Até quando eu tenho que fazer sepultamentos? Até quando que eu tenho que dar abraços de sentimento? Senhor, igreja querida, em breve, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Em breve nós olharemos para o céu, amigos, e do tamanho da mão de um homem uma nuvem crescerá, e do meio daquela nuvem aparecerá o meu rei, e ele estará ali para trazer salvação para aqueles que estão disponíveis hoje e entenderam que não tem nada que você faça que vai te salvar, mas se você aceitar, ele tem a eternidade para te entregar. Eu já disse isso e vou repetir hoje. Eu sei que você muitas vezes tem que perder muitas coisas para alcançar o céu, mas nada, igreja, nada compensa o prejuízo de perdê-lo. Nada compensa o prejuízo de deixá-lo. E é por isso que minha última lição é chegar ao dia em que todos nós viveremos uma festa no céu. Eu sei que a sua visão de festa muitas vezes, qual seria as suas características? Mas eu, como mineiro, falo que festa para mineiro tem que ter um negócio: mesa e comida boa. Por isso que Jesus diz: quando chegarmos lá, alegremos-nos e exultemos, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela, a noiva, o povo de Deus, foi permitido vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ah, amigos, uma mesa está preparada, Cristo está à mesa. Ali está Jesus, o Espírito Santo, os anjos. A mesa está pronta, tem cheiro de comida boa, está tudo preparado. As bodas estão prontas, a festa está arrumada, a mesa está posta. Mas Cristo, na ponta daquela mesa, com as suas mãos ainda com as marcas de Jesus, olha e fala: ainda não participemos das bodas. Não participemos porque ainda tem filhos que não estão aqui, e eu vou para buscá-los em breve. Mas ele não veio ainda, talvez porque ainda falta você. Eu sei que é algo que você talvez já tenha escutado, mas de fato, amigos, o céu não vai ser o mesmo sem você. E tem muita gente que eu quero que esteja comigo lá. Eu quero que essa igreja esteja comigo lá. Eu quero estar lá com vocês. Quero que a minha família, minha esposa, lá em casa nós não somos dois, nós somos um, e buscamos a Jesus juntos, e temos o nosso filho que Deus nos deu como maior presente. E eu sonho com um dia em que eu poderei entrar no céu com a minha esposa, e nós trocaremos essa aliança por uma coroa da vida. E se Deus permitir, nos ajudar a conduzir para que o nosso filho aceite a Cristo também e seja salvo. E a igreja de Deus que o Senhor me trouxe para conhecer possa também estar lá. Amigos, eu não sei qual foi a última vez que eu pude passar um aniversário com a minha mãe, um dia das mães com ela. E faço isso com alegria, apesar da saudade, da tristeza, da distância, para poder pregar sobre a mensagem que motiva a minha vida. Eu saí de casa hoje, amigos, com o meu desejo, com o coração cheio de gratidão, porque eu poderia pregar para a minha igreja daquilo que eu mais acredito, daquilo que eu mais sonho, daquilo que eu mais quero para a minha vida, que é olhar para o céu e ver meu Jesus voltar. E quero que vocês estejam juntos, em pé, esperando o meu rei. Falta pouco, amigos. E não menospreze o que eu vou dizer para você agora. Por algum motivo Deus escolheu esta geração para voltar. Por algum motivo Deus decidiu que viria nesse tempo. Todos os sinais gritam sobre isso.
Talvez hoje só de fato está faltando você. O João vai cantar. Enquanto o João canta, eu quero fazer oração por uma pessoa que hoje sentiu que precisa tomar uma decisão mais forte ao lado do Senhor, que entendeu que Cristo tem uma aliança com você, mas você não tem cumprido a sua aliança com Deus, que você precisa se preparar, se achegar aos pés de Jesus, se entregar a Ele. Enquanto o João canta este hino, eu queria saber se tem alguém que vai ter coragem de ficar em pé e vir aqui. Eu sei que eu não faço muito isso, mas hoje eu senti que eu precisava fazer, porque sei que tem gente aqui que precisa tomar esse passo de fé e se levantar e vir até o altar para dizer: Senhor, sou eu que preciso aceitar isso. Então eu pergunto: quem é o primeiro que vai ter essa coragem? Amém. Quem é o segundo? Deus está trazendo. Amém, Jesus. Quem é o terceiro? Deus vai trazer os seus filhos. Amém. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Escute, é para você.